A todas e a todos, é um prazer estar aqui em Albergaria, neste caminho que, não sendo fácil, é necessário para mostrarmos que também em Albergaria é possível haver uma alternativa e é possível termos políticas diferentes. Dizia o Vítor, na sua experiência, que este é um caminho renovado. É um caminho difícil, mas é uma exigência da cidadania. Dizia há pouco o Sérgio Godinho, numa das músicas que ouvíamos enquanto esperávamos para que começasse esta sessão, que força é esta? Afinal, qual é a força que nos faz mexer, que nos faz mover, que nos faz dizer que podemos dar a volta a isto e que nos faz mostrar que não há uma inevitabilidade nestas políticas? E essa é, de facto, a força que nós sentimos brotar dentro de nós. Essa é a força daqueles que percebem que 2 anos depois deste governo, aquelas que eram as medidas que eles diziam que iam resolver a dívida, o déficit, iam ser até aquelas positivas para a economia e que iam fazer aquilo que nunca foi feito antes, o resultado está à vista. Mais desemprego, mais recessão, mais destruição da economia. Não precisávamos nós de saber o que é que este governo tem na manga para saber que se eles em 2 anos não fizeram nada diferente, não se espera que nos próximos 2 anos vão trazer qualquer inovação. Mas eles estão neste momento, nos dias que correm, nas semanas, uns que interrompem as férias para ir aos Conselhos de Ministros, não sei se vão de calções ou não, mas dizem que vêm do Algarve para em Lisboa dizerem aquilo que andaram a pensar no Algarve e não vêm muito iluminados. De facto, pelo que se vai sabendo, é mais do mesmo. Como o mar também faz o mesmo, porque a onda vai e vem, mas bate sempre na praia, pelos vistos, para eles também vai e vem, vai ministro, vai secretário de Estado, não vem nenhum, fica a ministra, mas a política é sempre a mesma. E vejamos o que é que eles andam a preparar para os próximos 2 anos. Querem cortar nas pensões. Cortar naquelas que foram as pensões conquistadas durante uma vida de trabalho, pelo menos 10%. Dizem, não se preocupem, será 10% no máximo. Como se 10% não fizesse falta às pessoas. Como se elas não tivessem trabalhado uma totalidade de uma vida de trabalho para agora verem cortada em 10% a sua reforma. Mas dizem-nos que querem ir mais longe. Já não basta cortar nas reformas, querem cortar em quem trabalha. E começam, por exemplo, na saúde, começam, por exemplo, na educação. As notícias de hoje e de ontem é que atacaram as turmas para, reduzindo o número de turmas, poderem despedir trabalhadores, atacaram as escolas porque, dizendo que têm que ter menos funcionários, vão despedir os auxiliares de ação educativa. Ora, estes são os diversos exemplos daquilo que eles estão a preparar para apresentar agora no próximo Orçamento de Estado. Dizem que é para 2014, será para 2014, será para 2015, é o que este governo sabe fazer. Não sabe fazer outra coisa. 2 anos passados e o resultado desta política foi mais desemprego, mais recessão. 2 anos que eles querem continuar, esperando que com a mesma receita os resultados possam ser diferentes. Já todos sabemos, a mesma receita vai trazer o mesmo resultado. E é isso que nos faz ter esta força. A força de percebermos que não há nenhuma inevitabilidade nesta política. E o que esta política precisa é de uma alternativa. E que ela passa também aqui, por Albergaria, pela construirmos com todas e todos que nós conhecemos, que vivem ao nosso lado, que agora querem dar a cara por uma lista de bloco, mas que juntam forças para mostrar aqui em Albergaria que na Junta, na Assembleia, na Câmara Municipal, é possível ter uma voz diferente. Eu conheço o Vítor já há alguns anos. Foi das primeiras pessoas que eu conheci quando entrei para o Bloco. É uma demonstração de como se deve estar na política. Com a força de cada dia, que é mais um dia de luta, mas que é um esforço renovado para provarmos que conseguimos fazer a diferença. Junto a essa força, há esta frescura que o Rui nos traz e esta genuinidade que a Linda, a Clara, nos traz também aqui. De facto, são as vozes que dão as caras, mas não são as únicas caras que as listas do Bloco traz. E essa é a riqueza de umas autarquias, de umas autárquicas que mexem com tanta gente e que provem que, afinal, é ao nosso lado que está aquele que pode fazer a diferença. O nosso vizinho que diz que, afinal, também não está contente com isto. O senhor do café que diz que também não gosta que o IVA tenha aumentado.
da senhora da frutaria que sente que a sua vida é roubada a cada imposto que é aumentado, nos mercados onde se percebe que a recessão significa perda de clientes e perda de clientes significa perda de postos de trabalho, perda de economia. Nas fábricas, onde a recessão também bate à porta e retirando clientes e encomendas leva também postos de trabalho. Ora, neste cenário em que todos nós damos a cara por todos nós, está a riqueza das autárquicas. Nós perguntávamos, foi perguntado por cada um deles, e se dessemos a volta a isto? E a verdade é essa, é que é possível dar a volta a isto. Eles não querem que nós achemos que é possível. Eles têm dito ao longo de 2 anos que é inevitável. Este é o único caminho, não há outro. Repetem-no à exaustão. Ora quem está no governo, ora quem é pago para comentar quem está no governo, ora quem é pago para comentar quem comenta quem está no governo. E todos dizem a mesma coisa. É que não há outro caminho. A Troika é o outro caminho e não venham aqueles da esquerda dizer que querem renegociar a dívida, porque isso não pode ser. A Troika é o que é. A austeridade, bem, nós nem gostávamos. Há algum governo que gosta de cortar salários? Há algum governo que gosta de impor austeridade? Nós não gostamos, mas tem de ser. É o único caminho. Mas não é verdade. Não é o único caminho. Este é o caminho que eles querem impor para retirar direitos a todos nós. Porque neste caminho, no caminho dos últimos 2 anos, as maiores fortunas de Portugal aumentaram, não diminuíram. Os dinheiros que nós pagamos a mais de impostos serviram para salvar bancos, enquanto se cortaram nas pensões. Os swaps, essa nova palavra que agora parece fazer parte do léxico de cada café, os swaps, que não é nada mais, nada menos que um roubo que é feito ao país, foi pago com aquilo que cortaram nos salários. E o BPN, que é uma novela que nunca tem o fim do seu novelo, esse aí continua a ser pago e bem pago pelos dinheiros que a nós nos retiram do nosso bolso. Ora, se para isto há dinheiro, então porquê é que não há dinheiro para as pessoas? Porquê é que escolhem cortar salários para salvar os swaps? Porquê é que dizem que temos que cortar as pensões para salvar o BPN? Porquê é que dizem que temos que retirar direitos para manter os direitos daqueles que vivem às nossas custas? Ora, é isso que eles querem que nós não compreendamos. Por isso é que eles dizem, insistem, não há alternativa, a austeridade é difícil, nós sabemos, mas o povo aguenta, aguenta, podia ser pior, olha, vejam, eu não sei quem vive pior que nós, aquele vive um bocadinho melhor, mas não podemos olhar para eles, vamos olhar para os que vivem piores, não olhamos para os ricos que vivem melhores que nós, até ficaram mais ricos, não olhamos para os Belmiros de Azevedos, também ficaram mais ricos, para os Américos Amorins também ficaram mais ricos. Não, para esses não olhamos. Olhamos para aqueles que vivem sem nada. Pois, eles quando nos querem comparar com aqueles que vivem sem nada, é porque nos querem deixar sem nada para nós deixarmos de ter comparação. E é isso que nós não podemos aceitar. Hoje dizia Miguel Macedo, um dos ministros deste governo, há quem diga um dos mais próximos de Passos Coelho, que em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E é isso que eles querem fazer ao país. Retiram-nos direitos, retiram-nos pensões, retiram-nos salários e, de facto, estão-nos a retirar o pão. Para nós começarmos a ralhar uns com os outros e, nesta divisão, eles poderem reinar eles próprios perante o país. Eles colocaram os jovens contra os menos jovens, dizendo que os jovens eram desempregados porque os mais velhos é que tinham direitos e, por isso, tinha que se cortar nos direitos dos mais velhos. Desempregados contra empregados, porque se havia desemprego é porque os empregados tinham direitos a mais e tínhamos que cortar nos direitos destes. Os jovens de agora, quem trabalha agora, com quem é pensionista, porque diziam, bem, a manter-se isto assim, é impossível que quem trabalha agora possa ter pensão mais à frente e por isso corta-se na pensão. Nós já sabemos o que é que esta novela dá. Cortar direitos dos pensionistas significa cortar direitos de quem agora recebe para que quem vai ter direito ou teria direito no futuro perder esses direitos também. Cortar direito a quem trabalha agora significa que quem está desempregado, quando voltar a encontrar trabalho, se o conseguir, já não vai ter direitos, porque os direitos foram perdidos. Cortar direitos a quem tem uma vida inteira de trabalho, tem a experiência e deu o corpo ao manifesto durante uma vida inteira, dizendo que os mais jovens agora é que precisam que esses direitos se percam para eles poderem ter acesso ao trabalho, é aquilo que nós sabemos bem. É condenar os jovens à precariedade porque não há direitos para ninguém. Nesta ideia de que os direitos estão a mais e por isso tem que se cortar para não haver direitos nenhuns, eles não cortam num direito.
que é o direito dos mais ricos, dos mais beneficiados desta política, a manterem a sua usura. Não cortaram nos swaps, esses quiseram pagar. Não cortaram no BPN, esse quiseram pagar. Não cortaram no BIC, a esse quiseram favorecer. Não cortaram nas PPPs, essas querem manter. Mas nos salários e nas pensões, nos direitos de quem trabalha, na vida de todos nós, nessa não param de cortar. E é por isso que nós devemos perguntar. Devemos fazer a pergunta em todo o lado, se isto tem mesmo de ser assim. Se as pessoas aceitam que tenha de ser assim. E eu creio que a resposta está a mudar. Cada vez mais perto da música de Sérgio Godinho. Esta é a força que nós não conseguimos calar. A força de quem sente que está a ser injustiçado. Porque se está num país e esse país lhe deveria dar trabalho, não tem que emigrar para ter acesso a esse trabalho. Se trabalha e esse trabalho deveria dar salário, não tem que mendigar para ter direito ao salário. Se trabalha, se tem direitos, esses direitos foram conquistados durante décadas e não podem ser perdidos. Se vivem num país e pagam impostos, esses impostos devem servir para pagar a saúde e a educação e para nos cortarem mais na saúde e mais na educação. Esses são os direitos. Essa é a força que nós sabemos que cada vez mais graça pelo nosso país. E por isso a pergunta é acertada. E se dessemos a volta a isso? E se conseguíssemos mudar? E se conseguíssemos mostrar que nós somos mais do que eles? Nós verdadeiramente somos mais e juntos temos a força de voto para mudar. É certo, eles conseguiram impedir agora que tivéssemos umas eleições legislativas. O árbitro estava comprado e quando teve que tomar as decisões até fugiu para as desertas. Mas não há deserto que o safe e ele vai ter mesmo que dar a cara por esta política. E se não é santo, porque se assim fosse teria aos pés de barro, nós percebemos que este árbitro está comprado. Está comprado pelas políticas da austeridade, mas mesmo com árbitros comprados nós conseguimos mudar o jogo. E se dessemos a volta a isso, é exatamente dar essa força que Sérgio Godinho dizia que é possível nós termos, a força que nos passa pelos dedos, a força que percorre as ruas do nosso país, a força de quem sabe que não tem saída com estas políticas e que a única alternativa é mesmo dar a volta a isto. Nas próximas eleições, aquelas que temos a certeza que acontecerão no dia 29 de setembro, nós temos a capacidade de dar mesmo a volta a isso. O PSD dirá aqui, como dizem os seus candidatos por todo o país, que Passos Coelho, acham que conhecem, parece que é primeiro-ministro, mas não tem muito a ver com ele. Não gosta muito dele, parece que cheira mal da boca, as políticas não são boas, nós não temos nada a ver com ele. Nós, se tivéssemos que sair e o víssemos a passar na rua, até caminhávamos para o outro lado. No CDS, que até tem aqui uma visibilidade importante em albergaria, dirão de Paulo Portas que desde que ele bateu com a porta, nunca mais o viram. Não querem saber dele e se ele espreitar à janela, vão a correr fechar as persianas. Mas é exatamente aí que nós temos que os confrontar. Há 2 anos atrás, eles andavam com as bandeiras na mão a dizer votem em Passos Coelho, que ele vai diminuir os impostos. Ele é o amigo das PMEs, ele é o amigo da economia. Há 2 anos atrás diziam votem em Paulo Portas, é o partido do contribuinte, vejam como ele defende os pensionistas. Ora agora, 2 anos depois, eles não podem dizer que se esqueceram, que andaram a pedir votos para Paulo Portas e para Passos Coelho e que agora fingem que nada aconteceu. Não. Eles são responsáveis por esta política da mesma forma que Passos Coelho e Paulo Portas é responsável por esta política. E é exatamente nas autárquicas que nós temos a capacidade de mostrar esse cartão vermelho aqui de albergaria para Lisboa, de Lisboa para Setúbal, de Setúbal para todo o país, mostrar por todo o país que é possível dar a volta a isto. E que aqueles que andaram de mão dada com Paulo Portas e com Passos Coelho são igualmente responsáveis por esta política, pelo desemprego, dos mais jovens ao menos jovens, pelos cortes nas pensões, que atiram tantos dos mais idosos para a miséria, pelos cortes na economia, nos serviços públicos, na educação, na saúde, pela vontade que eles querem fazer de passar as pessoas para o privado, dando sempre mais negócio ao privado para cortar naquilo que é de nós todos, que são os nossos direitos. Por todo esse caminho, nós temos a possibilidade de dizer que há alternativa. Essa é a nossa força. E por isso, no dia 29 de setembro, nos Paulos Portas que andam por país fora, nos Passos Coelhos que andam por país fora, pelo país fora, e por alguns inseguros que andam por aí,
nós temos a possibilidade de dizer que há mesmo alternativa e que juntos conseguiremos dar a volta a isso. Muito obrigado.